agradecemos a presença dos nossos professores, estudantes, docentes e a comunidade aqui presente e nossos agradecimentos especiais aos representantes do CNPq. Nós passamos a palavra ao professor Dr. Padre José Benedito de Almeida Davi, vice-reitor da PUC Campinas, para a abertura oficial do evento. Bom dia a todos. Quero saudar a professora Alessandra, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da nossa universidade, a doutora Carla, gerente de pesquisa estrito sensu. Saudar também a professora Áurea, que nos brinda com a sua reflexão no dia de hoje. Cumprimento os senhores decanos, coordenadores de curso, diretores, professores, nossos funcionários e, de um modo todo especial, os nossos alunos de iniciação científica e outros alunos que estão aqui conosco. Quero saudar de um modo especial também o comitê externo do CNPq, que nos visita e que nos ajuda todos os anos no processo de avaliação dos trabalhos de iniciação científica e das suas propostas. Esse momento do 29º Encontro de Iniciação Científica e 14º Encontro de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para a Universidade, eu creio que seja um dos momentos mais importantes do ano para nós, porque nos leva à esperança e a olhar o futuro quando a gente olha a plateia, né? Quando a gente olha a presença dos estudantes que querem colaborar com a sociedade no desenvolvimento do conhecimento e na sua aplicação. Acredito que isto é das tarefas que mais caracteriza a universidade. Embora a universidade seja caracterizada por 3 grandes atividades, ensino, pesquisa e extensão, a pesquisa com certeza é o coração e o que caracteriza a instituição universitária. E a iniciação científica, quando presente na universidade, manifesta a vitalidade da instituição. E a gente tem podido acompanhar com muita alegria, né, desde os primeiros encontros de iniciação científica, né, nos anos 80, 90, como de lá para cá, e especialmente nos últimos anos, a iniciação científica pôde crescer e de fato cresceu na nossa universidade. Nossa preocupação com a descoberta, com a inovação, ela tem sido uma preocupação constante. E neste sentido nos alegra muito e mostra a vitalidade da instituição, a presença de todos vocês e, sobretudo, o trabalho que vocês, nossos estudantes de iniciação científica, de iniciação tecnológica e inovação, têm manifestado nestes anos. Trago a todos o abraço do nosso reitor, que não pôde estar aqui por compromissos anteriores, e o desejo de que a gente possa continuar sempre crescendo como comunidade universitária, preocupada com a descoberta, com a inovação e com a aplicação disso para que a nossa sociedade tenha uma qualidade de vida cada vez maior. Muito obrigado a todos, desejo a todos um bom e feliz encontro no dia de hoje. Obrigado. Agradecemos as palavras do Padre Davi e convidamos a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão da PUC Campinas, para a palavra. Bom dia. Agradeço a presença do Padre Davi, nosso vice-reitor. Obrigada pelas palavras, Padre Davi, pela presença. Cumprimento também a professora Carla, nossa gerente na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Obrigada, professora Áurea, pela presença.
A professora Áurea vai trazer uma palestra sobre a inteligência artificial na pesquisa. E eu reforço o que o Padre Davi disse, né? O encontro de iniciação científica, o encontro de iniciação tecnológica, especialmente para a Pró-Reitoria, é um momento muito feliz. É um momento do encontro. Ontem nós tivemos o 6º Pós-Graduate Meeting com os alunos de mestrado e doutorado, hoje com os nossos alunos de iniciação científica da graduação, com os alunos de iniciação científica do ensino médio, com o Colégio de Aplicação Pio XII, a quem, na pessoa do professor Barassal, agradeço a presença. Então, é um momento muito feliz, de encontro, de novas esperanças, novos planos de trabalho que estão se iniciando, e novos planos de trabalho e planos de trabalho que estão se encerrando. Eu trouxe aqui alguns números para a gente falar um pouquinho, mas antes disso, registrar aqui os nossos agradecimentos aos pesquisadores do Comitê Externo do CNPq. Muito obrigada pelo convite. Vão passar aqui o dia inteiro conosco, na parte da manhã, avaliando os pôsteres dos planos de trabalho de C que estão começando, então, ciclo 2024-2025, e no período da tarde, as comunicações orais dos alunos que estão encerrando esses planos do ciclo 2023-2024. Então, eu registro aqui os meus agradecimentos em nome da PUC Campinas, da Pró-Reitoria, porque hoje em dia o tempo é raro, e tirar um dia inteiro da agenda é algo bastante relevante e importante, e a gente agradece. Aqui são alguns números do evento de hoje, né? Hoje e amanhã. Lembrando que o Encontro de Iniciação Científica faz parte aí da Semana Acadêmica, que é uma semana especial na universidade. A gente tem pós-graduação, tem a iniciação científica, tem a extensão, tem a graduação. Então, é uma semana especial para os alunos, para que tenham experiências formativas diferenciadas. Então, nesses 2 dias, a gente vai estar aí com 478 trabalhos no total, dos que encerram e dos que iniciam, 426 alunos de IC e IT, iniciação científica, iniciação tecnológica, 27 alunos de iniciação científica do ensino médio, do Colégio de Aplicação Pio XII, e temos nossos 14 avaliadores externos. A gente tem aí os fomentos, né, que legitimam e fomentam a iniciação científica, e aí eu reforço e ressalto as bolsas FAPIC Reitoria, né, além das bolsas do CNPq, nós temos as bolsas FAPIC Reitoria, que é um investimento que a universidade também faz na pesquisa, na iniciação científica, a quem também a gente agradece bastante. Bom, eu vou passar a minha fala para a professora Carla, que vai falar um pouco da programação, vai ressaltar as atividades de hoje até sexta-feira, são muitas. Agradeço aos pesquisadores comprometidos, engajados, aos estudantes, a toda a equipe da organização, a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa para organizar todos esses eventos. Então, os meus agradecimentos. E passo aqui a palavra à professora Carla. Obrigada. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer ao Padre Davi, né, que nos prestigiou hoje com a abertura do nosso evento, a professora Alessandra, que está à frente aí da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e a doutora Áurea, né, que gentilmente aceitou falar para a gente um pouquinho de um assunto bastante interessante e atual também. Como a professora Alessandra disse, eu vou falar rapidamente sobre a programação. A gente tem uma semana bastante recheada de eventos, né? Essa semana teve início ontem, no período da tarde, os programas de pós-graduação realizaram seus fóruns de autoavaliação. Ontem à noite também tivemos o nosso encontro da pós-graduação, e hoje a gente continua dando continuidade aí a essas várias atividades que acontecerão ao longo da semana até sexta-feira. Então, estamos agora fazendo a abertura oficial do nosso evento de iniciação. Logo em seguida, nós iremos para as quadras, onde serão avaliados os pôsteres dos alunos de IC, bolsistas do CNPq, que estão começando a IC agora, né? E no período da tarde, teremos a apresentação oral dos alunos também bolsistas de iniciação científica do CNPq, que estão finalizando já os seus trabalhos.
Também gostaria de reforçar o agradecimento, né, pela presença dos nossos avaliadores externos que estarão conosco aqui durante todo o dia, praticamente, né? E ao longo dessa semana nós teremos os eventos que serão realizados pelos nossos programas institucionais. Então teremos oficinas, palestras, né, que serão organizadas aí pelo Vitalitar, pelo Programa de Desenvolvimento Integral, Humano Integral, pelo Observatório da PUC Campinas. Teremos eventos também da extensão ao longo da semana, né, amanhã, quarta-feira. E amanhã à tarde nós daremos continuidade à apresentação dos trabalhos finais de iniciação dos bolsistas FAPIC. Né? Hoje a gente vai estar com os bolsistas CNPq e amanhã à tarde as apresentações orais dos bolsistas FAPIC. Quem quiser também conferir a programação, está disponível no site da universidade, está disponível aqui embaixo. Temos várias oficinas e minicursos acontecendo ao longo da semana, né, que os minicursos serão todos online. Teremos minicursos e oficinas ofertadas pelo SBI. Eu acho bastante interessante que os nossos alunos de iniciação, sobretudo aqueles que estão iniciando agora, né, essa caminhada aí pela iniciação, é bastante interessante que vocês participem, né, para já entrar um pouquinho nesse universo da pesquisa e se apropriar um pouco de alguns conhecimentos que são bastante relevantes aí no caminhar de vocês. Ontem à noite nós já tivemos uma apresentação, né, de uma peça teatral muito linda. Desculpa, eu vou falar primeiro aqui, antes de falar do teatro. Aproveitando a oportunidade que a gente está reunido também, gostaria de ressaltar que a gente está com o processo seletivo, as inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro, né, para os programas da nossa universidade, para os cursos de mestrado e doutorado. E muitos de vocês, né, que são alunos da iniciação, que despertam para a pesquisa exatamente nesse momento, importante que vocês saibam de todos os programas que nós temos aqui na nossa universidade, em diferentes áreas, e as inscrições vão até o dia 31 para quem vai começar os cursos aí a partir do ano que vem, do primeiro semestre de 2025. E voltando agora ao teatro, né, nós tivemos ontem uma apresentação muito linda aqui, de uma peça teatral de Mulheres na Ciência, e eu só queria ressaltar que teremos outras apresentações, dia 24, na quinta-feira. Essa apresentação também será realizada aqui no Campus 1, às 20 horas, e também no sábado, dia 26, eles farão uma outra apresentação aqui também no Campus 1. Quem tiver oportunidade de prestigiar, realmente é uma peça bastante bem bonita. E é isso, né? Eu acho que é uma apresentação rápida e gostaria de novo de agradecer, né, a presença de todos, dos alunos, dos nossos docentes pesquisadores e dos colegas que vêm acompanhar seus colegas também apresentando e do nosso comitê externo. Muito obrigada e que todos aproveitem bastante a semana com os eventos que a gente vai ter. Eu pedi licença para a professora Alessandra, ela deixou, então eu quero quebrar o protocolo. Eu estou vendo aqui na plateia a professora Raquel e a professora Vera. A professora Raquel, quando eu estava na vice-reitoria acadêmica, lá nos anos 90, ela lançou a sementinha da iniciação científica. Nós conseguimos, naquele tempo, umas 10 bolsas do reitor para iniciação científica. Então, eu gostaria de fazer esse registro. Raquel, você viu quanto a gente cresceu. Vera, vocês trabalharam, não foi em vão. Hoje nós estamos com quase 500. Logo vamos chegar e passar os 500, se Deus quiser. Mas eu gostaria de fazer esse registro da presença de vocês, que ano a ano, desde os anos 80, acompanham o crescimento da universidade. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pelas palavras, professora Alessandra, professora Cara, padre Davi. Neste momento, iremos desfazer a mesa diretiva. Convidamos seus componentes para ocuparem as poltronas reservadas na plateia, permanecendo no palco apenas a palestrante, professora Áurea, que proferirá a palestra sobre o uso de ferramenta de inteligência artificial na pesquisa.
A professora Áurea Soriano Vargas é doutora e mestra em Ciência da Computação pela USP, com mais de 10 anos de experiência em Visual Analytics, visualização de informação, aprendizado de máquina e ciência de dados. Possui ampla experiência em pesquisa, incluindo 2 projetos de pós-doutorado na Unicamp, atuação como pesquisadora na UC Davis e nomeações internacionais como professora convidada e colaboradora. Atualmente, é pesquisadora sênior em IA e coordenadora de pesquisa no Hub Viva Bem, Recode AI da Unicamp. A palavra é sua, professora. Muitíssimo obrigada. Bom, vamos começar. Aqui todos falam português, certo? Ótimo, porque eu não. Ok, eu sou Áurea Soriano, eu sou peruana, mas faz 1 mês e meio que eu ganhei nacionalidade brasileira, então, bom, o dia de hoje eu vou falar um pouco das coisas que estão sendo vistas dentro da área de IA para pesquisa, ensino, ok? Eu trabalho dentro do Recode AI, dentro do projeto Viva Bem, que é um projeto de IA para saúde, ok? Mas, bom, estamos dentro da 4ª revolução industrial. Essa 4ª está muito focada em inteligência. Dentro dos tópicos, nós podemos encontrar IA, internet das coisas, tem muito sensor que está coletando dados, que está fazendo uma coleta de dados. Temos redes sociais. Dentro do Lab temos um projeto que ele também coleta dados de redes para ver como foi um evento. Então, esses dados que estão dentro de redes sociais também são importantes. Temos Big Data e realidade virtual. Então, mas tudo isso está fazendo o quê? Estamos tendo em um dia um monte de dados que estão sendo coletados. Por exemplo, 294 bilhões de dados de e-mails. Temos um monte de dados que está sendo coletado de relógios. E tudo isso está fazendo o quê? Está fazendo que muitas empresas gerem produtos. Antes, lá na época dos Incas, eu posso falar, né? Antes era um desafio ter dado, era muito difícil ter dado. Agora temos um monte de dados e os nossos métodos têm que ter uma forma de processar rápido esses dados. E temos várias empresas que estão usando esses dados. Por exemplo, Amazon, Uber, Airbnb. Não só estão oferecendo um serviço, estão usando os nossos dados também para pensar em novos produtos. E a base dessas empresas é a tecnologia e a inteligência artificial. Mas isso só é parte de uma mudança constante. Assim como fala o Isaac Asimov, eu adoro ele. Bom, ele fala, nós temos que pensar em uma solução, não só olhando o presente. Temos que pensar em uma solução, em como será a sociedade, o mundo, dentro de uns anos, dentro do futuro. E assim é como a IA entra como um agente de mudança global. Nós, como seres humanos, temos que ver essa IA como uma colaboradora, ok? E, basicamente, ela está sendo o centro de tudo. E o pensamento é, vamos transformar tudo o que nós vemos em dados, ok? E vamos criar modelos desses dados para ter soluções para a sociedade. Ou seja, vamos transformar tudo em dados para transformar tudo por meio de dados. E quando nós falamos de IA, muitos falam, professora, são essas redes profundas, deep learning. Não, é uma constelação de
estratégias. Temos um monte de estratégias que estão sendo desenvolvidas dentro desse mundo. Lá na época dos incas, IA era falar com um especialista, extrair condições, regras e ter um código com essas regras. Agora, nós estamos usando os dados para criar modelos. E dentro dessa constelação, podemos encontrar esse processamento de linguagem natural. Dentro dele, encontramos todas essas estratégias de grandes linguagens, as LLMs, como o chat GPT, temos o Gemini, certo? E quando nós falamos de IA, essas palavras tão famosas, por todo lado bombando, e se nós procurarmos dentro de Google, vamos encontrar que é a teoria e o desenvolvimento de sistemas de computador capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. E uma das perguntas que sempre fazem, professor, e como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer que essa computadora aprenda? Através de dados, muitos dados. E esses modelos vão ser treinados com esses dados e internamente vai ter uma coisa parecida com regras a partir desses dados, ok? Um dos conceitos que eu gosto muito sobre IA é o conceito de Kaplan. É a capacidade de um sistema de interpretar corretamente dados externos. Eu vou pegar dados externos, aprender com problemas específicos e usar essas capacidades para atingir objetivos, ok? Bom, e como eu tinha falado, o tema de IA não é de agora, não. Ele começou em 1950, mais ou menos, onde eram usadas regras que eram obtidas com um especialista. Eu falava, como é que funciona? Você pode me dar mais informações? E aí eu ia montando um conjunto de if-else, ok? Mas agora, desde 1980, apareceu machine learning, aprendizado de máquina. Esse cara mudou o mundo da IA, porque a partir de dados agora podemos aprender. Só precisamos de dados. E dentro desse cara tinha uma linha de pesquisa que era baseada em redes neurais. Essas redes, as neural networks, eram uma simulação de como o nosso cérebro funciona. E a partir dessa linha é que foi criada uma nova sub-área, Deep Learning. Vamos colocar várias camadas de neurônios para que esse modelo seja treinado e possa aprender melhor, ok? Bom, então, em resumo, antes eu tinha um conjunto de regras explícitas que eram obtidas com um especialista e agora com Machine Learning eu aprendo a partir desses dados. E tradicionalmente eu só usava modelos clássicos, simples, e agora eu tenho Deep Learning. Perfeito. E o que sabemos da IA? Sabemos que ela pode acelerar processos. Sabemos que ela pode melhorar a tomada de decisões. Mas muitos falam, professora, mas acho que uma IA pode cobrar consciência e ela vai nos matar. Bom, dentro da IA, temos 3 tipos de IA. A Narrow AI, a IA estreita, a geral e a Super AI, a Super IA. Bom, dentro da estreita, usamos Machine Learning, aprendizado de máquina,
para resolver um único problema. Dentro da geral, temos uma ampla variedade de domínios, tem muita pesquisa dentro desse contexto, e a consciente é a que supera todas as capacidades humanas. Olha, não se preocupem, atualmente nós estamos aqui, ok? Então, nós estamos fazendo um monte de modelos, já tem até pesquisas de geral, tentando pegar dados de muitas formas para ir com um modelo melhor, mas nós estimamos que a partir do 2050, mais ou menos, podemos falar de uma IA geral, ok? E quando nós falamos de machine learning, tem várias tarefas. Tem a aprendizagem supervisionada, que é quando temos rótulos para as nossas características. Por exemplo, temos pessoas, altura, peso, idade, e temos um rótulo, se essa pessoa está doente ou não. Se estamos com esse contexto onde temos rótulos, estamos dentro de uma aprendizagem supervisionada. Se não temos rótulos, a nossa ideia é explorar esses dados, ver se tem um padrão, tendência, e estamos dentro de uma aprendizagem não supervisionada. Dentro da supervisionada, vamos ter classificação e regressão. Se eu tenho rótulos como classes, categorias, estou dentro de uma classificação spam e não spam. Não sei se essa pessoa está doente ou não. Ou posso ter mais de duas classes. Por exemplo, se é um cachorro, se é um gato, se é um pássaro, ok? E posso ter também uma regressão, quando esse rótulo é um valor contínuo, ok? E dentro da aprendizagem não supervisionada, eu posso querer ver se tem grupos de instâncias similares, e isso pode ser feito com clustering, ou posso querer visualizar qual é a similaridade dessas instâncias. Nós conseguimos pensar até em 3D, certo? Mas muitas vezes os dados têm 5 características, 10 características, 20, e pensar nisso é muito complicado. Então, com essas técnicas de redução, eu posso projetar esses dados que estão em EM para uma visualização de 2D, por exemplo, e ver quais são os dados que são mais similares. Bom, aqui saiu um espanhol. Então, aqui dentro da aprendizagem supervisionada, eu posso ter ou regressão, estimar um rótulo contínuo, ou classificação, ter categorias, classes. E dentro do não supervisionado, tenho isso de clustering, de ver quantos grupos de instâncias similares eu tenho. Por exemplo, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos de instâncias similares. Dentro desse contexto, por exemplo, eu assessoro também a bancos. E muitos deles usam a aprendizagem não supervisionada para, por exemplo, estabelecer grupos de clientes para ter umas promoções diferenciadas, ok? Mas, professora, isso é mágica? Não. Nós temos sementes, algoritmos, ok? Os nutrientes são os dados, são a parte mais importante. O jardineiro somos nós, ok? E as plantas, esse resultado vai ser esse modelo treinado. Mas, ok, professora, eu entendi esse contexto da IA. E como assim ela está misturada com a pesquisa? Bom, tem muitos dados, tem muitas ferramentas que estão sendo usadas dentro da pesquisa e dentro da educação. E tem muitas informações dentro da mídia a favor e em contra.
Bom, dentro da pesquisa, nós temos 6 partes importantes, certo? Observação, pergunta, hipótese, experimentação, análise e conclusão. Dentro de todas essas fases, eu posso usar ferramentas de IA para interpretar grandes quantidades de dados, para ter um brainstorming de quais as ideias que podem ser exploradas dentro de um contexto, acelerar a nossa pesquisa. E dentro dessas ferramentas, podemos encontrar ferramentas que automatizem o nosso processo de pesquisa, que permitam fazer colaboração e que permitam fazer uma democratização. Então, primeiro deles, Grammarly. Grammarly é uma ferramenta muito usada para ver se o nosso texto está bem escrito, se o nosso texto em inglês está bem escrito, se ele está dentro de um estilo formal, acadêmico ou informal, ok? Eu uso muito ele, por exemplo, para fazer uma revisão muito rápida dos papers, ok? Então, essa é uma ferramenta feita com IA para fazer essa verificação do texto. Por outro lado, temos o Semantic Scholar. Muitas vezes as áreas são de um crescimento muito rápido, avançam muito rápido e não temos tempo de ler todos os papers que saem dentro do dia, por exemplo. Então, nós podemos fazer um resumo online de cada artigo e pegar depois, né? Eu acho que esse daqui é mais perto da minha pesquisa. Então, desse resumo, eu pego quais são os mais pertinentes para a minha pesquisa. Além disso, ele permite fazer tópicos que existem dentro dessa hipótese. Bom, depois temos o consensus. Professora, eu quero uma IA que me permita, por exemplo, ver quais são os autores que estão a favor de uma ideia, de uma hipótese, e os que não. Então, consensus, ele vai te trazer essas duas posições de aqueles autores, aqueles papers que falam sim, essa ideia é boa por isso, e aqueles que falam que não, ok? Depois temos o chat PDF. Professora, muitas vezes é complicado encontrar informações dentro de um paper. Então, você pode mandar esse paper e depois você pode interagir com ele. Tipo, falando, olha, você pode me falar sobre o conceito X? Você fala disso? Então, eu posso interagir de forma mais natural com esse texto, ok? Depois temos o site. Olha, esse é um ponto importante. O chat GPT muitas vezes vai criar alucinações. Eu vou mostrar um exemplo depois. Mas muitas vezes ele cria citações que não existem. Dentro desse contexto, você pode usar, por exemplo, o site. Você coloca uma hipótese, uma ideia, e ele vai te trazer todos os papers ou citações reais dentro desse contexto. Elicit também vai te dar um brainstorm de pesquisa, e uma coisa interessante é que você vai conseguir comparar papers. Olha, paper X com resumo X. Eu posso colocar muitas mais coisas, por exemplo, resultados, métodos que foram aí usados, e eu posso ter uma tabela de comparação. Além disso, temos o Research Rabbit, onde eu vou ter umas recomendações. Ok, eu vou adicionar artigos e ele vai ir me recomendando outros papers que sejam relevantes para o meu contexto. O SciSpace
outro semelhante ao Elicit, ok? É outro que eu gosto também, porque permite fazer essa comparação de papers e, além disso, ele consegue tirar as coisas mais importantes de todos os papers que foram consultados. O Wordwise AI faz uma verificação, tipo o Grammarly também, mas eu gosto mais de Grammarly mesmo. E chegamos no Chat GPT e o Gemini. Bom, dentro desse contexto, eu tenho que falar que eu uso muito eles. Eu moro aqui no Brasil faz 14 anos. Eu sinto que eu já não falo bem espanhol e que já não falo bem português. Então, todos os meus textos passam por uma revisão rápida, assim, para ver se eu coloquei alguma coisa errada. Por exemplo, palavra em espanhol é com B, aqui é com V. Meu Deus, é uma mistura, assim. E, então, vocês podem usar também para pedir que o seu texto seja feito em outro estilo, para verificar mais ou menos o formato do seu texto. Mas não peçam, por favor, para criar texto do zero. Por quê? Porque essa é uma LLM que foi treinada a partir de dados. Portanto, esses textos que foram gerados são textos que pertencem a outras pessoas. Então, ChatGPT é uma ferramenta específica de prompts, ok? Agora falam de engenheiro de prompt. Tem vários cursinhos por aí de como interagir com esse ChatGPT. Ele está dentro dos generativos, dentro da parte de Deep Learning, eles estão aí dentro desse grupo. E é uma ferramenta, mas tem muitas outras parecidas. Não são mecanismos de busca. Se vocês querem buscar coisas, procurar coisas, usem as outras ferramentas que eu mencionei. O site, Elicit, ok? Se vocês querem procurar papers, usem as outras ferramentas que eu coloquei. Pode estar errado. Dentro do próprio site aparece o ChatGPT. Eu posso estar errado. Então, não temos que confiar muito nas coisas que ele fala. Por outro lado, inventam coisas. Isso é chamado de alucinação. Ok? E assim como o ChatGPT, temos vários outros, o Bing, Blenderbot e o Gemini, que podem ser usados para a nossa pesquisa. Eu vejo ele como um companheiro de estudo 24/7. Tipo, eu não sei sobre esse conceito. Você pode me dar uma ideia de o que consiste? Então, ele pode responder a perguntas relacionadas sobre tópicos. Dicas. Peça um estilo específico. Peça para remover gírias. Peça para evitar voz passiva. Usar frases simples para que ele possa ter um melhor desempenho. Peça para ele escrever como se ele fosse um acadêmico. Então, você pode ter uma lista de tarefinhas que ele pode ajudar. Por outro lado, esse é um exemplo muito bom. Esse é um exemplo de um aluno que ele fez referências, ele colocou citações que o ChatGPT deu. E podemos ver que ele até colocou autores que existem. Ele até colocou um título que parece que fosse correto. Mas se nós procurarmos esse journal, esse paper não existe. Esse DOI não existe.
Então, temos que ter muito cuidado com as citações que o ChatGPT gera. E dentro desse contexto, é melhor usar essas outras ferramentas que eu compartilhei. Ok? Não é para substituir o pensamento crítico e o engajamento criativo. Por favor, não serve para isso. Serve para apoiar a nossa pesquisa, mas não para substituir isso, não. Ok? Bom, então, esse é o nosso chat GPT, o Gemini, e muitos perguntam, professora, eu sou um coautor de coisas que são geradas por ele? Então, essas ferramentas podem trazer riscos legais. Por quê? Porque foi treinada com outros dados e pode ter uma violação de propriedade intelectual. Ok? Bom, todas essas ferramentas servem para passos de brainstorming, de escrita, de ver quais são os tópicos mais relacionados, os papers que estão mais relacionados com o meu tópico. Mas dentro da IA também tem uma modelagem preditiva. Dentro desse contexto, eu vou falar rapidinho assim, uma propaganda rápida sobre o Viva Bem, que é de saúde que é um hub de IA para saúde e bem-estar. É um projeto que é financiado pela Samsung e pelo CNPq também. E basicamente nós dentro desse contexto usamos esse machine learning, essa IA, para fazer uma análise descritiva dos dados de uma pessoa, para uma análise preditiva. Olha, cara, se você continuar comendo esses lanches da esquina, você vai ir para essa linha, para esse comportamento. E para sistemas de recomendação. Então, dentro do Viva Bem, temos várias frentes. Temos a frente do IC, computação. Temos a de física, onde temos pesquisadores de neurociência, temos de educação física, FEC, elétrica e doutores dentro da parte médica. E dentro desse contexto, nós estamos explorando modelos de IA a partir de sensores, acelerômetros, giroscópios, barômetros, para 10 diferentes linhas. Por exemplo, Parkinson, distúrbios de sono, composição corporal, temos para ansiedade, estresse. Então, nós usamos os dados que são coletados por sensores de um relógio para prever sinais de alteração dentro das pessoas. Bom, dentro desse contexto, como todos esses modelos de IA recentes usam dados, tem uma frase que é muito comum: lixo entra, lixo sai. Então, dados que são ruins geram modelos muito ruins. Por isso é que nós, dentro desse projeto, estamos também com uma fase de coleta de dados. Estamos fazendo coleta de dados dessas 10 linhas diferentes. E a partir disso, nós estamos processando todos esses dados para, por exemplo, reconhecimento de tremor dentro de Parkinson, reconhecimento de comportamento sedentário, reconhecimento de... acho que esse não vai mostrar, não sei, vamos ver. Sim, mostrou sim. Temos um quarto do sono. Se vocês querem ser coletados, estamos com várias vagas para coleta de dados de sono. Vocês dormem lá por uma noite e nós coletamos dados do seu sono. E temos também um resultado dado por um médico. E, a partir desses dados, nós já estamos com um paper publicado sobre o reconhecimento de acordado ou não dentro da noite. Bom, e, além disso, estamos com protocolos de estresse, ansiedade.
temos dois protocolos muito fortes, um de desempenho matemático e outro de fala em público. Então, e a partir desses dados, estamos fazendo um modelo que detecta automaticamente o estresse de uma pessoa. Bom, se vocês querem saber mais sobre o Viva Bem, podem entrar dentro de vivabem.unicamp.br. Muitíssimo obrigada. Só é um resumo bastante rápido. Não usar o chat GPT como se fosse um Google da vida. Não, por favor, usem todas as outras ferramentas que vão ajudar a economizar tempo dentro da sua pesquisa. E agora sim, muitíssimo obrigada. Graças. Muito obrigado, professora Áurea, pela importante apresentação, contribuição significativa no nosso encontro. Neste momento, nós abrimos para a pergunta e convidamos a professora doutora Carla Enes Gomes para conduzir as questões da plateia à palestrante. Também gostaria de agradecer a Áurea, né, pela palestra super interessante, super atual. Vamos abrir agora para um minutinho, não muito tempo, nós temos, que já temos que encaminhar lá para as apresentações, mas a gente vai abrir para questões. Quem tiver alguma questão a ser colocada, o João pode ir até vocês aí com o microfone, quem quiser fazer alguma pergunta. Olá, professora, muito obrigada. É muito rico, acho que poder ver de uma forma tão rápida e ao mesmo tempo tão clara, desde explicar para a gente o que é aprendizagem de máquina até nos resultados que tem alcançado em pesquisa. Eu sou a Aline, estou no primeiro ano de doutorado de psicologia e a minha atuação na pesquisa, ela está muito voltada para o campo da escola, da psicologia escolar, pensando em psicologia do desenvolvimento nesse contexto. E olhando para ferramentas, né, de inteligência artificial e para um movimento até de plataformização que a gente está passando na educação pública, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu queria saber a sua opinião sobre o uso de ferramentas como o HeyGen, que a gente pode usar para produzir conteúdos, usando inclusive a imagem de professores, né, imagens reais, não necessariamente de avatares, para a produção de conteúdo, num movimento inclusive de substituição, né, dessas aulas que seriam ao vivo. E, se eu puder, uma segunda pergunta, sobre as questões mesmo, por exemplo, de práticas da psicologia usando ferramentas de inteligência artificial. A gente tem notícias aí recentes, por exemplo, de pessoas utilizando ferramentas de LLM, como o ChatGPT ou Gemini, como processos terapêuticos. Então, num olhar mesmo de ética, né, de como têm sido construídas essas questões éticas para esse uso necessariamente dessas ferramentas. Excelente. São duas perguntas muito interessantes. Bom, por um lado, todos esses conteúdos que você gera, você tem que ter cuidado, muito cuidado. Se você está gerando desde zero, você tem que verificar mesmo se esse conteúdo não está alucinando primeiro, né? Por outro lado, eu acho que dentro do ensino, nós temos que nos basear mais em fontes reais, em papers, em journals. Então, dentro desse contexto, eu sugiro melhor fazer um uso dos outros tipos de ferramentas que fazem busca de papers, que fazem busca de tópicos, ao invés de gerar texto desde zero com o Gemini e isso, né? Dentro da parte de imagens, dentro da parte de geração de imagens, bom,
Até agora parece que está dando tudo certo. Já teve algumas reclamações de pintores, de desenhadores que falam que muitas das ideias deles foram roubadas, né? Mas aparentemente podemos usar sim, porque são imagens que não têm dono, né? Que foram geradas assim. Mas, igual, temos que ter cuidado. Por quê? Porque essas imagens vão ter um viés, vão ter um bias. Elas foram treinadas a partir de imagens dentro da internet. Portanto, pode ser de que tenha muita imagem de, por exemplo, com muito viés, né? Isso por um lado. Por outro lado, sobre a segunda pergunta, dentro do Viva Bem, nós estamos com projetos de ética mesmo para todas essas coletas, mas nós não queremos substituir um especialista, um psicólogo, não queremos substituir um médico. Nós queremos alertar a essa pessoa para que procure um especialista. Acho que o caminho certo dentro desse uso de IA dentro da saúde é de ter essas ferramentas como um colaborador para a melhoria dessa pessoa. E esse colaborador vai ter que interagir sim ou sim com um especialista, com um médico, com um psicólogo. Eu vi que tem várias ferramentas de acompanhamento. Eu estou me sentindo ruim, então falam com esse LLM para ajudar a aliviar sintomas. Então, dentro desse contexto também é um colaborador, mas não pode ser o centro. Não podemos deixar do lado psicologia, psiquiatria. Isso é muito importante, né? Bom, esses são os meus 2 pontos dentro desses contextos. Mais alguma questão que alguém gostaria de colocar? Mais algum questionamento para a doutora Áurea? Bom dia, obrigado pela palestra, professor. Eu acho que só de conhecer as outras ferramentas, para mim, pelo menos do ponto de vista pessoal, já foi um ganho muito expressivo, porque eu ainda estou na fase de descobrir o GPT, né? Então, primeiro, né, muito obrigado. Depois, a minha pergunta vai um pouco, né, eu concordo, a questão, o GPT ele parece um pouco um bom estagiário, né, assim, no sentido, se você vai treinando, dando conteúdo, aprendendo a pedir, usar o prompt, né, você consegue obter coisas ali interessantes, né, e ter um ganho de tempo expressivo. Mas realmente, como uma ferramenta criativa, é bastante falho ainda, né? Se a gente pensar nesse sentido, para criar algo do zero, né? Então, uma observação. Mas a dúvida, se a pergunta né? Como está o processo de movimento de ferramentas que reconheceriam essas produções, né? Porque, assim, se é uma ferramenta feita, né, para imitar, né, para comportamento humano na escrita, né? Como desenvolver algoritmos que possam, né, quando essas ferramentas, à medida que elas evoluem, né, captar um texto escrito por uma IA, né? E seria um pouco nesse sentido a dúvida, né? Como é que estão o desenvolvimento dessas ferramentas, né? Porque quando a gente usa, a gente percebe alguns padrões, né? A gente começa a perceber que a ferramenta tem alguns vícios, né? Que ela é repetitiva às vezes, né? Que ela usa sinônimos. Então você começa a ver que tem um padrão que seria possível de ser captado, né? Mas eu tenho um pouco de curiosidade de saber como é que estão essas ferramentas. Obrigado. Interessante, uma pergunta interessante. Bom, por um lado, tenham muito cuidado. Todas as informações que vocês estão colocando dentro do chat GPT, Gemini, essas informações estão sendo usadas dentro do treinamento deles. Dentro da Unicamp, nós conseguimos que, pela conta da instituição,
esses dados não cheguem lá no servidor. Nós bloqueamos isso. Mas, dentro das contas normais, simples, públicas, esses dados são usados dentro do treinamento. Então, tenham cuidado com essas informações que vocês estão colocando lá. Por outro lado, já existem ferramentas de detecção. A maioria delas, a maior parte são ferramentas de textos em inglês. Dentro da disciplina que eu ministrei o semestre passado, que era de programação, nós desenvolvemos também um modelo para detectar, por exemplo, códigos que foram feitos dentro do ChatGPT. Por quê? Porque tem estilos, tem coisas que já estão sendo muito claras, né? Então, já existem ferramentas, nós podemos ter, mas aquelas pessoas que escrevem muito bem, aquelas pessoas que têm uma escrita muito perfeita, elas vão ser barradas também como se fosse ChatGPT. Eu justamente ontem li um artigo de uma pesquisadora que ela colocou código texto da Bíblia lá e viu que era feito por ChatGPT. Então, temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Isso por um lado, mas por outro lado, tenham muito cuidado de colocar os seus dados lá, porque esses são usados dentro do treinamento. Ok? Obrigada. Olá, bom dia. Eu amei esse sotaque, eu só vou deixar isso bem claro, achei muito fofo, muito válido. Então, muito obrigado pela palestra. A minha pergunta é o seguinte, eu sou da graduação de letras em licenciatura, com viés para ensino, e a minha dúvida é, na sua opinião, quais são os desafios desses professores que estão sendo formados e que precisam lidar com esses textos gerados por IA? A partir do seguinte, a gente tem o nosso olhar treinado aqui na faculdade para ver quando, a partir do contato com os alunos, a gente pode saber se o texto é do aluno ou se foi feito por IA, porque a gente acaba tendo esse contato, né? Mas são desafios que se põem a nós para que a gente consiga lidar com eles, né? Então, na formação desse profissional que precisa lidar com esse crescimento de IA, o que você destacaria durante o processo de formação? Obrigado. Perfeito, obrigada. Outra pergunta interessante. Bom, tem um ponto que eu esqueci. Já existe uma lista de palavras frequentes do ChatGPT, então isso também é uma boa forma. Por outro lado, dentro desse contexto, nós temos que mudar a forma de avaliar. Nós não podemos agora deixar para eles fazerem um texto, um código e deixar eles. Temos que ter mais contato humano. Temos que aproveitar isso. Somos humanos e temos que estar mais em contato com eles, inspirar eles, conhecer eles. Por quê? Porque todas as outras coisas, todas as outras tarefas vão ser muito facilmente feitas com uma ferramenta. Isso é certo. O que você menciona, ter contato com eles, fazem que você saiba se um texto foi gerado ou não por eles. Então, acho que é uma via essa, né? Mudar a nossa forma de avaliar eles, pensar mais em esse contato humano, ter uma aproximação mais humana com eles, né? Obrigada. Bom, temos mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer para a gente poder encerrar? Não? Eu acho então que a gente encerra. O Carlos vai fazer o encerramento.
Bom, claro, nós convidamos a todos a saudar a professora com uma salva de palmas, por favor. Enquanto isso, também vamos entregar um mimo à professora, por gentileza, professora Carla, por agradecimento à contribuição que nos deu hoje. Só agradecer mais uma vez a doutora Áurea, né, por ter aceitado falar um pouquinho com a gente hoje, um assunto que é tão relevante e polêmico ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente poderia passar aqui o dia todo, talvez falando, tirando dúvidas e discutindo sobre essa temática. Então, agradeço mais uma vez sua disponibilidade. Podem se acomodar. Antes de encerrar, nós pedimos a todos que, em posição de respeito, acompanhemos o hino da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Cai o sol, na verdade fugindo, num convite glorioso de luz. Ó, marchemos, que o tempo é tão lindo, como o sol, a verdade é Jesus. Eis um rastro da glória estudante, com o enredo no hino de amor. Vamos todos alegres avante, em remotas regiões do fulgor, escaldar, 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 escaldar a juventude, o perdão que nos chama ao dever. Brilha a ciência adorando a virtude, brilha a fé aos clarões do saber. Desfraldar, desfraldar, juventude, o pendão que nos chama ao dever. Desfraldar, o pendão que nos chama ao dever. Brilha a fé aos clarões do saber. Desfraldar, desfraldar, juventude, o pendão que nos chama ao dever. Desfraldar, o pendão que nos chama ao dever. Brilha a fé aos clarões do saber. Aos clarões do saber. Nós agradecemos a participação de todos aqui presentes e convidamos para se dirigirem às quadras onde ocorrerão as demais etapas do encontro, que incluem mostra de pôsteres, sessões de comunicação oral, minicursos, oficinas e painéis. Desejamos a todos um ótimo evento.